Você já se sentiu completamente invisível? Como se estivesse em um deserto não apenas geográfico, mas um deserto de rejeição onde todos passam por você e ninguém percebe sua dor? Há milhares de anos, uma mulher sentiu exatamente isso no meio do nada. E o nome dela era Agar. Eu sou Débora Guedes e no segundo episódio de nossa série Os Desertos da Bíblia, vamos explorar o deserto de Berseba sob uma nova ótica. Vamos entender os desafios extremos de sobrevivência biológica e emocional que Agar enfrentou, o impacto cultural do seu abandono e como, no momento de maior desamparo da história dela, Deus se revelou com um nome que ecoa até os dias de hoje. A Bíblia nos conta que Agar foi enviada para o deserto de Berseba levando apenas um pão e um odre de água. Historicamente, no Antigo Oriente Próximo, ser expulso de um clã não era apenas uma separação difícil, era uma sentença de morte. Sem a proteção da tribo, a pessoa ficava à mercê de animais selvagens, salteadores e, acima de tudo, de um clima implacável. Geograficamente, Berseba é a porta de entrada do árido deserto do Neguev. Uma zona de transição onde as temperaturas facilmente ultrapassam 40 graus Celsius e a umidade é quase nula. Ali, a água não é apenas importante, é a diferença entre a vida e a morte em questão de horas. E a ciência nos explica o tamanho do drama de Agar. Sob o sol do deserto, o corpo humano pode perder 1 a 1,5 litros de água por hora, apenas pelo suor. Quando o odre de água esvaziou, o tempo começou a correr rapidamente contra ela e seu filho Ismael, que, ao contrário do que muitos pensam, não era um bebê de colo. Provavelmente, ele já era um adolescente de aproximadamente 16 ou 17 anos. Cientificamente, a desidratação severa afeta corpo e mente. A redução do volume sanguíneo leva à fadiga extrema, queda drástica de pressão, tontura e alucinações. Quando Agar coloca o rapaz debaixo de um pequeno arbusto, a vegetação rasteira típica da região, e se afasta para não vê-lo morrer, ela está vivendo o ápice do estresse biológico e a dor emocional humana. O deserto não estava apenas ao redor dela, estava consumindo suas forças por dentro. Culturalmente, a situação de Agar era ainda mais profunda. Em hebraico, o próprio nome Agar remete a fuga ou estrangeira. Por ser uma serva egípcia, a sociedade ao seu redor enxergava como uma propriedade sem voz. Todos a chamavam por seus rótulos: a escrava, a egípcia. No deserto, despojada de tudo, ela era duplamente invisível. Abraão lhe deu um odre de água, um recurso humano limitado e passageiro. Quando a água desse odre acabou, a esperança dela acabou junto. Mas é aqui que acontece a grande virada da história. Quando o anjo do Senhor aparece a ela, ele não a chama de escrava, ele a chama pelo nome Agar. Deus ouve o choro do rapaz e faz algo extraordinário. Ele abre os olhos de Agar para que ela enxergue um poço de água. No deserto, os poços eram frequentemente camuflados ou cobertos por nômades para evitar que estranhos os usassem. O poço muito provavelmente já estava lá, mas o desespero, o choque, o impacto da desidratação haviam cegado Agar. Deus não precisou criar água naquele momento, ele precisou curar a visão dela para que ela enxergasse a provisão que já estava a seu alcance. Impactada por essa experiência, Agar declara: "Tu és o Deus que me vê." Pense nisso, uma mulher estrangeira, escrava e rejeitada tornou-se uma das poucas pessoas em toda a Bíblia a dar um nome próprio a Deus.
Mas essa história de Agar no deserto de Berseba não é apenas uma lição sobre sobrevivência no passado. Ela é um mapa, uma maquete profética que aponta diretamente para a cruz de Cristo. Pense comigo neste contraste dessas duas cenas. Agar se afastou à distância de um tiro de arco porque não suportava ver o filho morrer. Ela não tinha nem poder e nem recursos para salvá-lo. Mas séculos depois, no Gólgota, Deus Pai entrega seu próprio filho à morte. Na cruz, Jesus sofreu a pior das rejeições e no momento de maior dor do Calvário, o próprio Jesus exclama uma frase humana e dolorosa: "Tenho sede". Jesus experimentou a sede extrema da crucificação e o abandono absoluto na cruz para que nós nunca mais tivéssemos que enfrentar o deserto da separação de Deus. Ele sentiu a sede do deserto para se tornar a nossa fonte diante do deserto. Abraão deu a Agar um odre de água, uma ajuda temporária que logo secou. Mas na cruz, quando o lado de Jesus foi transpassado, jorrou água e sangue. Na cruz, Jesus abriu para a humanidade um poço de vida eterna que jamais secaria. Como ele mesmo disse mais tarde a outra mulher também rejeitada a um lado de um poço: "Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede". E se hoje você se sente como Agar, esgotado, rejeitado, achando que o odre das suas forças secou e que ninguém enxerga seu choro no isolamento, olhe para a cruz. Lá, o Deus que vê provou que ele enxerga o seu deserto, conhece a sua sede e já providenciou o seu resgate. O mesmo Deus que abriu os olhos de Agar em Berseba quer abrir os seus olhos hoje, para que você enxergue a provisão e a presença dele ao seu lado. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se aqui no canal Débora Guedes Bíblia Explicada para continuarmos navegando juntos pelas conexões profundas entre a história bíblica e a nossa jornada de fé. Eu quero muito saber de você aqui nos comentários. Qual é o poço ou a provisão que você precisa que Deus abra seus olhos para você enxergar hoje? Deixe sua mensagem, vamos conversar e orar juntos uns pelos outros. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!